Olá, eu sou o João Wachelk e hoje vamos para a primeira parte da aula de influência social do nosso curso de Psicologia Social. Essa aula vai ser baseada especialmente em três textos. Primeiramente, vai ser o capítulo de influência social do Raimundo Gouveia, autor Raimundo Gouveia, desse livro aqui, Psicologia Social, Temas e Teorias, de Camino e Colaboradores. Na minha edição aqui, que é a segunda edição, é o capítulo 6. Esse aqui, Influência Social, Raimundo Gouveia. Além disso, vou usar algumas partes, especialmente na parte inicial do capítulo de Influência Social, do Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, organizado por Cláudio Vaz Torres e Elaine Neiva. E aí esse capítulo de influência social para a gente é o capítulo 7, Influência Social, de Ronald Fisher e Christine Melanie Vauclair. Tá? Além disso, eu também vou me basear até bastante num terceiro texto, mas cujo livro eu não tenho aqui comigo, né, que é o capítulo de influência social da autoria do Leonel Garcia Marques, né? É um autor português, de um livro também organizado por autores portugueses, Psicologia Social, organizado por Maria Benedita Monteiro e Jorge Valla. Esse livro, esse capítulo do Garcia Marques, ele é um pouco mais sofisticado, mais aprofundado metodologicamente e tem algumas, digamos, algumas sacadas, algumas considerações bem originais. Então eu vou utilizar ele também. Tá? Até vai estar permeado em várias partes do texto aqui. Né? Então, como que vai ser uma aula como as demais em duas partes. Na primeira parte vou comentar as definições dos processos de influência social, vou abordar os níveis de influência social, tipologias de influência social e brevemente só comentar as bases do poder e também os tipos de resposta à influência social. Né? Depois a gente vai passar para os estudos clássicos que praticamente caracterizam, né, o campo da influência social. E na primeira parte da aula a gente vai comentar o estudo de formação de normas do Sheriff. Na segunda parte a gente vai passar para o estudo do Solomon Asch, de conformismo, para o estudo do Moscovici, de minorias ativas e inovação. E vamos falar um pouquinho também do Milgram, do estudo famoso de obediência à autoridade, e abordar também algumas questões, alguns detalhes de influência social informativa, normativa, que dão um apanhado assim, em geral. Né? Então, o que seria influência social? Né? E é bastante curioso que as definições de influência social, elas, para diversos autores, elas quase que se confundem ou elas se sobrepõem consideravelmente em relação às definições da própria psicologia social enquanto disciplina. Né? Então, por exemplo, para um livro-texto bastante famoso, mais clássico, do Secor e Bachmann, existiria influência social quando as ações de uma pessoa seriam condição para as ações de outra. Né? Alguns autores também consideram, no caso do Haroldo Rodrigues, que existe influência social quando o comportamento de alguém se modifica devido à presença de outras pessoas, sejam reais ou imaginadas. Então a gente vê que isso aí está muito próximo, né, da definição clássica do Allport, que é uma que volta e meia a gente trabalha aqui por ser bastante ampla, da psicologia social enquanto um campo de investigação científica da modificação ou da influência no comportamento, pensamento e sentimentos das pessoas a partir da presença real imaginada ou implicada de outras pessoas, né? Que seria então uma definição de psicologia social. Então, assim, essa definição de influência social não é lá muito distintiva, mas na prática o que a gente observa é que se estabeleceu uma certa tradição, né? Se constituíram certos fenômenos, certos objetos, certas linhas de pesquisa que se convencionou chamado campo da influência social. Tá? Então, os fenômenos que acabam, se eu pegar qualquer manual
de psicologia social que se preze, qualquer livro-texto, se eu for observar o capítulo de influência social, e sempre tem que ter um lá, porque é um fenômeno clássico, eu vou observar ali a questão do conformismo, observar a questão da obediência, a facilitação social, a gente não vai abordar isso aqui diretamente, mas diz respeito à potencialização, à expressão mais facilitada do comportamento na presença física até de outras pessoas, a indolência ou vadiagem social, que é aquela preguiça que as pessoas têm, elas não desempenham o máximo quando elas sabem que a tarefa que elas estão desempenhando está dividida com outras pessoas, mudança de atitudes e persuasão também, né? Mudança de atitudes e persuasão é uma área que evidentemente tem a ver com a influência social, né? Na medida em que a atitude constitui um objeto da psicologia social que pode ser modificado também, então um aspecto de pensamento, esquema, conhecimento interno do indivíduo que pode ser modificado e é constantemente, e nisso constitui a persuasão. Mas tradicionalmente ela é mais voltada para, e é mais executada, digamos assim, ela atrai o interesse mais próximo dos teóricos e dos pesquisadores em atitudes. Por isso que a gente trabalha esse tema brevemente na aula de atitudes e não aqui, tá? Mas evidentemente que tem tudo a ver, certamente é uma instância da influência social, ok? A gente tem alguns autores, até o principal livro-texto, não o principal de melhor, mas assim, o mais tradicional livro-texto em psicologia social, publicado no Brasil, já teve acho que mais de 40 edições, se eu não estou enganado, que atualmente é da autoria de Haroldo Rodrigues, Bernardo Jablonski e Eveline Asmar. Eles tentam fazer uma definição, uma distinção da influência social como um processo que envolveria os comportamentos e não as crenças, tá? Então, não, eu vou falar de influência social, eu estou observando o comportamento observável, se a pessoa faz alguma coisa devido à influência de outros ou não. Mas isso aí não é aceitável, né? A gente vai ver aqui que um aspecto importante da influência social diz respeito às instâncias em que ocorre essa influência. Uma é a instância pública do que a pessoa faz de fato, mas é importante e mais poderoso trabalhar com o convencimento, com a mudança de posicionamento, a mudança de crença, de opinião, e isso faz parte indissociável da questão da influência social. Então essa distinção ali do Rodrigues e companhia eu acho meio mandrake, assim, particularmente não vou adotar, mas posição deles, ok? Então, na prática aqui, nessa nossa aula, a influência social também é um campo muito amplo, mas eu optei por fazer uma apresentação assim do campo geral, né, das dimensões, dos processos, dos aspectos que estão incluídos e são constantemente avaliados nos estudos de influência social, para depois trabalhar com 4 estudos clássicos em psicologia social que acabam determinando a área, né? Que é o que eu comentei, formação de normas, conformismo, inovação e minorias ativas e obediência à autoridade. Existem outras teorias muito interessantes, eu particularmente, se alguém quiser dar uma olhada, eu gosto muito da teoria do impacto social dinâmico, do Latané, L-A-T-A-N-E, com acentos em I. Acho uma teoria bem integrativa a respeito dos fenômenos de influência social. Mas eu não vou abordar isso aqui, né? A influência social é algo que acaba permeando muito o nosso campo ali. Também tem aspectos, né? Já que estou fazendo esse parênteses, tem a questão do jeitinho brasileiro, que é uma tática de influência social. Eu também já fiz, junto com a Alissa Prado, que fez o mestrado junto comigo, foi me orientando por um tempo. Eu já fiz um ensaio sobre a questão do jeitinho brasileiro enquanto ideologia. Tem um grupo de pesquisa, pessoal da Universidade de Brasília, bastante consolidado na psicologia social do jeitinho, que seria algo particular à nossa cultura, né? Também é abordado num desses textos. Tem a questão da moralidade, que eu particularmente vejo um pouco sobre outro ponto de vista, mas dá para mencionar aqui rapidamente. Então existem outras teorias, outros campos, né? A influência social ela se expandiu bastante, né? Mas como eu
trabalho mais tangencialmente com essa teoria, eu vou me focar aqui, é um curso básico que a gente está falando aqui de psicologia social. Eu vou dar um panorama dos clássicos, das bases desse campo da influência social, ok? Mas tem algumas distinções, especialmente ali no capítulo do Fischer e Vauclair, que são bastante úteis para dar os parâmetros, dar o delineamento geral das possibilidades da influência social, né? Então, inicialmente, os autores eles se baseiam num autor que se chama Ng, NG, né? Eu não sei como falar, pronunciar o nome desse autor, é um sobrenome, imagino que seja chinês, oriental, né? Aí é uma inferência minha, mas é um psicólogo social que fez contribuições importantes para a psicologia social e cultural, e para ele existem 3 níveis possíveis de estudo na psicologia social acerca da influência social. Um primeiro nível diz respeito ao nível interpessoal, ou seja, da influência direta entre pessoas, entre indivíduos, entre atores sociais. Tá? Esse frequentemente é o mais estudado em psicologia social e é o que está presente nas teorias clássicas, né, que a gente vai ir nos experimentos clássicos que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, a psicologia social, como a gente está vendo ao decorrer dessas aulas, ela tradicionalmente na psicologia ela assumiu um caráter cognitivista, individualista, experimentalista. Então, esse tipo de perspectiva ele se adapta melhor a esse nível de análise da pessoa, de análise das influências entre pessoas, tá? Mas, além disso, eu também teria um segundo nível, que envolveria manipulação indireta de normas, de costumes, tá? E manipulação de agendas, digamos assim, mobilização de valores para direcionar a discussão, que ele já é um pouco mais sociológico, digamos assim, né? Então, por exemplo, os assuntos que fazem parte do debate social em certo momento, né? As posições dos grupos mobilizam certos valores, certas maneiras de pensar, a relação da pessoa com o grupo, essa identificação da pessoa com o grupo afetiva vai gerar uma maior ou menor propensão a seguir os valores do grupo também. É um nível interessante, evidentemente, é um nível pertinente da questão da influência social e é uma influência um pouco mais indireta. Tá? E um terceiro nível, subindo um pouco mais nessa escada, ele estaria relacionado às influências culturais, né? O mero fato da gente fazer parte de uma cultura brasileira com certos valores, ou no nível mais amplo da cultura ocidental, né? Isso aí geraria uma visão mais, por exemplo, individualista da vida humana, né? Então, nesses casos, se torna um processo até mais opaco, nós não temos consciência dessa influência, a gente acaba naturalizando as maneiras de pensar, as maneiras de agir, mas evidentemente que se a sociedade fosse outra, se a história tivesse sido outra, a gente estaria exposto a outros valores e pensaria de outras maneiras. Então temos um terceiro nível de influência social aí, tá? Então, só retomando então, nós vamos nos focar mais nessa aula aqui nos níveis de pessoa a pessoa que constituíram o aspecto clássico da psicologia social, né? No capítulo do Gouveia, ali no final se trabalha um pouco com questão discursiva, com a questão da retórica, que eu particularmente acho super interessantes, né? Na medida que eu me interesso, eu estudei um pouco de análise do discurso, eu costumo ler, costumo estudar sobre retórica, que acho que tem tudo a ver com semiótica, que é uma psicologia social semiótica, que é meu interesse mais atual, pelo menos nesse momento aqui. No entanto, trabalhar com esses temas envolveria uma profundidade um pouco maior. Eu acho que no capítulo esses temas são pincelados, mas não é o suficiente para a gente dar uma visão clara ou uma visão, né, conceitual clara a respeito desses aspectos, então eu vou optar por não trabalhar com eles aqui, vou focar mais nos clássicos. Ok? Além disso, baseados no Levi, colaboradores, né, não sei se é Levi, que vai pronunciar o nome desse autor,
se trabalha também a questão de uma tipologia de dimensões constituintes do processo de influência social. Isso é bastante interessante. Vale a pena conhecer essas dimensões para futuramente se poder fazer até uma análise, né, em termos de uma análise estrutural de quais seriam, como se situaria, como se caracterizaria um processo qualquer de influência social, né? Então tem algumas dimensões, não vou abordar as 4 aqui, mas tem algumas dimensões que são bastante interessantes e mais fáceis de compreender, como por exemplo o nível de processamento cognitivo da influência, né? Algumas vezes uma pessoa tenta nos convencer de alguma coisa, numa discussão ou num debate, e nós prestamos atenção, tentamos analisar os argumentos, temos um nível de processamento consciente. Em outros casos, um nível de processamento inconsciente, né? E a gente vai lembrar dos aspectos que a gente observou em mudança de atitudes, em cognição social, quando nós trabalhamos mais com heurísticas, com atalhos, né? Então, uma mensagem, uma apresentação muito bem feita, uma propaganda muito bem produzida, a qualidade do vídeo, né? Uma pessoa bonita falando uma mensagem. Então eu vou ter algo mais que muitas vezes pode ser um nível de processamento inconsciente, né? Em alguns aspectos, a mera exposição a estímulos, a coisas, a experiências no cotidiano também pode gerar uma influência mais no nível inconsciente. Então essa seria uma primeira dimensão, tá? Seria uma primeira dimensão. Uma segunda, a intencionalidade percebida, né? Eu percebo que alguém está tentando me convencer de alguma coisa, né? Nesses casos, seria algo intencional. Em outros casos, poderia ter algo não intencional. Eu posso, numa conversa com alguma pessoa, ser influenciado e não perceber que essa pessoa tentando me convencer, achar que é algo espontâneo, tá? Então isso aí acontece. E um terceiro aspecto, quando a gente consegue identificar uma fonte influenciadora, é o status do influenciador. É um superior, é uma autoridade, então o status superior é um par, é uma pessoa que está no mesmo nível social que eu, tem o mesmo nível de competência que eu, ou uma pessoa de um nível inferior em termos de baixo status, uma pessoa numa classe social inferior, uma pessoa com menos conhecimento. Em alguns casos pode ser irrelevante também, tá? Mas como exemplos, tem um exemplo ali no próprio capítulo do fenômeno da obediência. A obediência tem um nível de processamento consciente. Quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente sabe o que deve ser feito, sabe, está consciente do que está acontecendo. Tem uma intencionalidade percebida, eu sei que ela quer que eu faça, que eu imite aquele comportamento, e geralmente quem manda, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem manda tem um status superior, ou é um pai falando para um filho, ou é um patrão falando para um empregado, ou é alguma autoridade falando para um cidadão qualquer, tá? Outro exemplo, um comercial de refrigerante lá, o cara vê na TV lá, beba Coca-Cola da vida lá, Coca-Cola não sei das quantas, nem lembro como é que é o slogan dos caras, mas que seja, eu sei que uma propaganda é algo destinado a me vender um produto, nível de processamento consciente. Eu percebo a intencionalidade percebida, né? A agência de publicidade lá, a própria marca, o objetivo dela é me fazer consumir, me convencer que aquele produto é uma boa escolha de consumo. E o status pode ser variável conforme a propaganda, pode ser irrelevante, pode ser só uma mensagem, pode ter um jogador de futebol famoso falando, beba Coca-Cola, pá, maneiro. Então daria para classificar dessa maneira. Um outro exemplo nessa toada é a questão do, por exemplo, o merchandising, né? Então muitas vezes a pessoa lá está assistindo uma série de TV e aparece sutilmente algum personagem tomando ali uma Coca-Cola discretamente. Nesses casos a gente pode não se dar conta, pode ter um nível de processamento inconsciente, a gente pode não perceber a intenção por parte de nos convencer, né? Claro, a gente sabe, né, que não tem essas ingenuidades mais, né? Porém, digamos que tem um espectador ali que não está ciente dessa malandragem toda e acha que, não, a pessoa está só usando porque é um bom produto ou porque fazia sentido mostrar na série, aí não vai perceber a intencionalidade, né? Então, aqui alguns exemplos só de como poderia ser aplicado a essa tipologia para caracterizar estruturalmente vários processos de influência, né? E existe uma outra dimensão também que eu não abordei aqui, que é a dimensão para mudança, mas os próprios autores, eles identificaram 72 combinações possíveis, mas das quais eles conseguiram identificar 24 tipos, né, que ocorrem de fato, né?
Então já é o suficiente aí para se divertir, para dar uma olhada, ok? Além disso, tem um outro aspecto interessante, que é, ok, toda influência social, né, talvez nem toda, não vou entrar nisso, mas sempre ocorre, se eu sou influenciado por uma outra pessoa, por uma instituição, o que seja, eu tenho uma fonte da influência e eu tenho um alvo da influência, tá? E um dos aspectos que a gente observa que gera essa influência é uma propriedade da fonte, uma propriedade em termos de controle, pelo menos a respeito do comportamento ou da situação emitida, que é a questão do poder, né? E aí em que se baseia o poder que as fontes de influência, sejam institucionais, sejam atores individuais, podem ter, né? Aqui também só vou fazer uma alusão breve, até porque também não é trabalhado muito ali no capítulo e nosso foco é outro, é mais os experimentos clássicos, mas o Raven, French e Raven, eles fizeram estudos em que eles identificaram, que eles estudaram diversas dessas bases de poder, que são basicamente premissas, né? São características que a fonte de influência tem, que vão fazer com que a pessoa que é alvo esteja um pouco mais predisposta a seguir, a obedecer, a mudar de opinião conforme aquilo que estipula essa fonte. Tá? Então, é uma teoria que teve várias atualizações, eu vou abordar aqui o formato mais clássico, porque o que nos importa aqui é o princípio, né? Mas eu tenho, por exemplo, o poder de recompensa, então uma fonte que pode dispensar recompensas, pode dar retribuições, né? Pode dar afeto, que seja, isso torna o alvo mais disposto a aquecer ou dar atenção para essa fonte aí. Do mesmo modo, poder coercitivo, poder de punição, né? Chega ali um policial na rua, pô, se a gente não seguir a lei, o cara nos prende, o cara, dependendo do caso, pode até nos bater, né? O que seria bastante lamentável, mas às vezes ocorre. Então as pessoas acabam obedecendo, acabam atendendo às normas, também por medo de serem presas, por serem punidas, serem multadas, que assim o seja. Temos também o poder legitimado, quando nós consideramos que a pessoa que é detentora do poder, ela tem legitimidade, talvez algum acordo ou uma estrutura da sociedade colocou ela ali, ou talvez se considere que ela seja mais capacitada para ocupar um cargo de liderança, então as pessoas teriam uma predisposição a atender, a obedecer, a respeitar o que essa pessoa diz, tá? Digamos um ancião, uma pessoa venerável de uma aldeia ou de uma comunidade, né? As pessoas imaginam que essa experiência dessa pessoa faz com que ela possa ser um líder, então o que ela fala nós devemos escutar, por exemplo. Poder referente, quando a fonte de influência, ela, digamos, o alvo ela se identifica ou gostaria de ficar bem na fita, digamos assim, gostaria de ser bem quista pela pessoa fonte de referência, quando é alguma pessoa importante que ela admira, algum líder de algum grupo que ela gostaria de fazer parte ou de que ela faz parte. E também a questão do poder informacional, né, que é quando nós obedecemos ou damos atenção, consideramos a fonte porque se considera que ela está mais bem informada, tá? A questão a respeito de alguma coisa. E por fim, eu havia esquecido a base do poder pericial, e quando se considera que é uma pessoa, um perito, um expert, uma pessoa muito competente em certa área, um especialista. Então nós estamos, sei lá, um médico ali, chega lá um médico, diz alguma coisa, se deve tomar tal remédio, a gente vai pensar, pô, esse cara que conhece, esse cara estudou medicina, eu vou seguir essa recomendação. Tá? Então é uma teoria que mudou algumas vezes, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá? Mas é uma teoria que foi atualizada e tal, mas queria só identificar essa questão de base do poder como uma linha de pesquisa voltada para a propriedade da fonte que gera uma maior influência também. Aí o pessoal também estuda quais são mais eficientes, quais são mais duradouras, tá? Então vale a pena pesquisar por aí também. Aí, digamos assim, mais um aspecto que nessa introdução que é importante a gente apontar, os tipos de resposta que estão envolvidos na influência social, né?
Então eu tenho uma fonte que tenta influenciar alguém, sei lá, mandando fazer alguma coisa, ou fazendo um discurso favorável a algum ponto de vista e ver se a outra pessoa muda. Aí se eu vou olhar para o alvo da influência, a gente olhou um pouquinho para a fonte, mas agora eu vou olhar para o alvo, pode acontecer algumas coisas. Basicamente, congruência, conformidade, conversão e um não efeito, digamos assim, tá? Vamos dizer que a pessoa quer me convencer de que sorvete de creme é a melhor sobremesa do mundo. Então isso é o que a fonte da influência está tentando me convencer. E num primeiro momento eu acredito, eu penso diferente. Eu acho que a paçoquinha é a melhor sobremesa do mundo, tá? Então nós temos uma fonte advogando a favor do sorvete de creme e eu, com uma opinião, antes de ouvir os argumentos da fonte do sorvete, uma opinião de que eu tenho inicialmente uma opinião de que a paçoquinha é mais gostosa como sobremesa, tá? Então a primeira coisa que pode acontecer é a pessoa não me convencer de modo algum. Então nesse caso eu não modifico nada, eu tenho uma incongruência completa. Esse esforço de influência não teve nenhum impacto, nem público, nem privado, ou seja, eu continuo comendo a minha paçoquinha, dizendo que paçoquinha é melhor, e eu continuo pensando que aí é o impacto privado, né, a resposta privada, que a paçoquinha é melhor. Teria primeiro esse caso. No segundo caso, é o caso de congruência, que não vou entrar muito no detalhe aqui, mas seria quando imagina que em vez de, se eu já concordasse com a pessoa desde o começo, então no primeiro caso, se eu já tivesse a opinião que o sorvete de creme é bom também. Então beleza, eu continuo, eu estou totalmente de acordo, então no final eu simplesmente mantenho minha posição, posso reforçá-la, mas eu continuo tomando sorvete de creme como sobremesa, continuo dizendo que sorvete de creme é a melhor sobremesa, e aí são os aspectos públicos, e por outro lado, eu continuo convencido que sorvete de creme é bom. Mas vamos voltar agora para os casos que têm respostas diferentes. E a minha opinião inicial era da paçoquinha, tá? Uma primeira resposta é a de conformismo. O que isso vai acontecer? A pessoa diz lá que sorvete de creme é bom, eu resolvo aceitar, pelo menos publicamente. Então eu posso até tomar um sorvete de creme, se me perguntarem, vão dizer, e aí, você também acha que sorvete de creme é bom? Eu vou dizer, sorvete de creme eu acho que é melhor que paçoquinha. Mas, no meu íntimo, eu ainda acho a paçoquinha melhor. Então, o que é a resposta de conformidade? É um acordo público, mas um desacordo privado. Ou seja, eu mudei, eu falo diferente, eu pareço publicamente, parece que eu assumi a posição da fonte de influência, mas de maneira particular, eu mantenho minha posição, ou seja, não me convenceu. E a questão da conversão ocorre quando eu modifico as duas coisas, tá? Então, basicamente, eu sou convencido, ou seja, eu mudo a minha maneira de agir, mas eu mudo também a minha maneira de pensar. Então, eu tenho de fato uma conversão, ok? E aí tem outros tipos de influência que são interessantes, como, por exemplo, quando eu já concordo com o que a pessoa me diz, mas por alguma razão eu não exibia isso publicamente, tá? Então vamos dizer que eu já achava o sorvete de creme bom, mas a minha família tinha uma tradição de que a sobremesa era a paçoquinha, tá? Aí muitas vezes existe uma norma. Então tem essa norma aí, essa tradição, e em respeito a isso, por mais que eu goste mais de sorvete de creme, eu continuo comendo a paçoquinha. Mas agora imagina se o meu pai senta e em vez de puxar aquela paçoquinha, ele resolve abrir um sorvete de creme. Nessa hora eu tenho uma percepção de que a norma não vale mais, ela está sendo quebrada. E nesse caso eu posso exibir um acordo público também com aquilo que eu já pensava de maneira privada, tá? Isso aí se chama de contágio desinibitório, né? E um exemplo que é dado no texto é quando o cara sai lá na movimentação,
o cara é contra o capitalismo, contra os bancos, mas sozinho ele não vai quebrar a vitrine, não vai fazer um vandalismo, mas se ele começa a ver alguém fazendo esse tipo de coisa, ele pode... Né, ele não vai porque não quer ser preso, ele sabe que ele vai se dar mal se fizer isso. Mas numa manifestação tem um monte de gente, aí ele começa a ver o pessoal fazendo isso também, a galera começa meio na louca ali, o cara se empolga e vê, quer saber, agora não vale mais regra nenhuma mesmo, e ele faz o que ele queria ter feito desde o começo. Então esse é um tipo de influência que se chama contágio desinibitório, e é uma tentativa de explicar, né, de uma maneira diferente a questão do comportamento das multidões em alguns aspectos, tá? A mudança normativa. Mas essas 3 respostas são importantes da gente reter, porque elas vão estar presentes nos paradigmas inaugurados pelos experimentos clássicos em influência social. Ok? Então, assim como a psicologia social, a influência social também se estuda desde muito tempo. Se eu trabalhar com essa questão de retórica mesmo, em termos de convencimento, a persuasão do auditório, do público, o orador, isso aí, gregos, os romanos já eram craques, tá? E não vou entrar nisso aqui, a gente vai focar basicamente nos estudos psicossociais, nos estudos em psicologia social, voltados para a influência social. Então, como que se estudava isso num primeiro momento? Tá? Lá antes de uma psicologia social dita científica, isso já foi discutido aqui a respeito dessa fundação, dessa origem, não vou entrar em detalhes, mas antes desse período experimental e cognitivista da psicologia social, como que se estudava, né? A gente vai ver, especialmente na França, nomes como Charcot, Gabriel Tarde, Gustave Le Bon, né? Eles faziam estudos basicamente voltados para uma realidade social entendida como formada por meio de convenções entre as pessoas, né? Então não existiria uma descrição correta ou incorreta da realidade, mas convenções sustentadas pelo consenso social, digamos assim, tá? Então eu pego, por exemplo, o Gabriel Tarde, ele contribuiu muito com uma concepção dos processos de influência social como voltados pela imitação e pela identificação com líderes, tá? Então as pessoas inovariam, fariam as coisas individualmente, mas certos integrantes do grupo, que seriam as lideranças, elas teriam algum carisma pessoal, uma influência maior sobre os outros, e isso geraria uma tendência à imitação desses líderes, tá? E nós seríamos uma sociedade que recompensaria, que teria como um valor, digamos assim, essa imitação das lideranças. Então, a gente observa como uma característica geral desse primeiro período de pesquisas uma concepção de ser humano como alguém sugestionável, como alguém passivo, como alguém subordinado ao grupo, à liderança. Isso aparece também na questão dos estudos de hipnose. Então eu tenho um hipnotizador que consegue influenciar, fazer com que a pessoa hipnotizada faça qualquer coisa. Eu vou ter o Le Bon, que mostra o seguinte, que as pessoas em multidões elas tenderiam a regredir na escala de desenvolvimento cognitivo, na escala de racionalidade, elas adotariam um comportamento mais selvagem, né, mais animalesco, digamos assim. Então é um período que entende que as pessoas elas se modificam quando em grupo, elas estão subordinadas, são meio enfeitiçadas pelos líderes, que são pessoas seletas, que são pessoas com um grau de poder pessoal maior, digamos assim, e a influência decorreria desse tipo de direção, de direcionamento mais passivo, tá? Então, o Asch, que é um autor que vai vir depois, ele vai denominar esse tipo de perspectiva teórica, né, que se entende como uma psicologia social pré-científica, né, como sonambulismo social, né, porque a imagem que nós temos é das pessoas como seres pouco racionais, com pouca vontade própria, seres com tendência à submissão ao grupo, tá? É claro que isso aí tem também uma
ideologia, tem uma visão de mundo que desvaloriza as coletividades, valoriza os movimentos sociais e reflete talvez um pensamento burguês, né, de muitos desses intelectuais. Mas mesmo assim é um ponto de vista voltado para o ser humano como uma espécie de zumbi. Tá? Isso aí geraria críticas posteriormente. Tá? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai chamar aqui, junto com o Ash, essas teorias como teorias sonambulistas, de um ser humano altamente influente e pouco resistente à influência por parte de líderes. Tá? No entanto, lembrando, nenhum desses autores trabalhou com esse termo, com esse nome. Né? Isso aí foi uma alcunha pejorativa que foi dada posteriormente pelo Ash, uma crítica exatamente à falta de capacidade interpretativa e de resistência à influência por parte das pessoas. Tá? A gente vai voltar a isso daqui a pouco, porque o Ash, num outro momento, vai tentar construir um experimento para ir contra esse ponto de vista. Mas vamos deixar por aqui por enquanto e vamos para um estudo já do Sheriff, 1936. O Sheriff, que foi um estudo pioneiro, porque ele tentou mostrar a construção coletiva de normas, né, que é bastante interessante. O Sheriff ele queria estruturar uma psicologia social a partir de processos psicológicos básicos, né? Então ele estava interessado em tentar identificar o mecanismo de formação das normas culturais, né? Só que para trabalhar com normas e com os processos gerais, digamos assim, de formação das normas, ele não pode trabalhar com... quer dizer, não é que não pode, né? Mas não seria satisfatório para ele trabalhar com normas existentes, que já tem toda uma história, que já tem toda uma valoração. É difícil fazer as pessoas pensarem fora disso. Tá? Então ele precisava de uma situação em que não tivesse norma alguma de como avaliar, de como se comportar, e ele gostaria de usar essa situação como modelo de uma situação sem norma para tentar observar como que se constitui coletivamente uma norma. Tá? Então, primeiro, ele queria trabalhar com um fenômeno que pudesse ter uma constituição inicialmente individual, completamente pessoal e não influenciada pelos outros dessa norma, e ele se baseou na noção de quadro de referência, tá? Que é uma tendência que os indivíduos têm para, a partir de elementos que são dados da experiência, tentar criar uma certa ordem no ambiente, nos estímulos para avaliá-los, né? Então, a gente está frequentemente estabelecendo relações entre estímulos internos e internos, criando certas unidades que nos orientem a respeito de é grande, é pequeno, isso é assim, isso é assado. Né? Quando a gente trabalha, muitas vezes, quando a gente lida com o indivíduo na cultura, essas referências são dadas externamente. Né? Então, por exemplo, eu pego uma água ali, eu boto a mão na água, sei lá, a 50, 40 graus. Né? Sem uma referência, fica difícil para a pessoa saber, está quente, está fria, está morna. Muitas vezes é complicado, mas vamos dizer que antes de botar a mão na água a 50 graus, a pessoa tenha botado a mão na água a 70 graus. Aí está pelando a água ali, ela vai botar a mão na água ali de 50 e vai pensar até, está fresquinha essa água aqui. Então são os estímulos, as experiências que ela tem ali para organizar, para avaliar, para comparar, que vão dar essa avaliação. Tá? Seria diferente se a mão tivesse água fria antes, depois vai para a água a 50 graus, não, essa água está quente. Tá? Então, o quadro de referência é basicamente isso, essa gestão de experiências, de estímulos para a gente conseguir comparar, para a gente conseguir chegar a uma avaliação a respeito de como se caracteriza alguma coisa. Né? E o Sheriff queria, então, trabalhar com a questão de normas a respeito de observar se ocorreria algum tipo de generalização ou negociação a partir de quadros de referência basicamente individuais, e como que eles constituiriam um quadro de referência do grupo, ou seja, como que normas pessoais ou percepções ou conceitos pessoais eles se transformariam em normas sociais que aí elas iriam além dessa realidade de indivíduo para algo coletivo, algo cultural. Tá? Então, como eu comentei, ele não poderia ter uma situação que fosse
já muito estruturada, porque as pessoas já teriam uma referência social, coletiva para como avaliar a cor de tal coisa, a cor do céu, ou se é grande ou se é pequeno, já tem uma série de referências culturais que estão presentes. Então ele buscou uma situação completamente ambígua, e a ideia dele era que se posteriormente ele conseguisse identificar alguma regularidade das pessoas ao conversarem com outras ou a entrar em contato com outras referências individuais, essa regularidade seria devida ao contato com essas outras pessoas, e qualquer regularidade prévia a esse contato seria algo devido à orientação individual, um quadro de referência individual. Tá? Então, qual poderia ser esse fenômeno completamente ambíguo? O Sherif escolheu uma ilusão de ótica conhecida, que é o efeito autocinético, que é a questão de que quando nós temos uma escuridão completa e temos uma fonte de luz, existe a tendência, uma ilusão de ótica, de que nós vejamos essa luz em movimento, mesmo que essa fonte de luz esteja parada. E cada um vê de um jeito, cada um vê o movimento de um jeito. Então o que o Sherif fez? Ele botou as pessoas ali, os estudantes lá, os participantes dele de pesquisa, numa sala completamente escura. As pessoas viam esse movimento autocinético e o Sherif pedia: olha, você está vendo o quê? Cara, estou vendo uma luz aí, um pontinho de luz se mexendo. Aí o Sherif pedia para o pessoal: tá, e qual é a magnitude desse movimento? Quanto que ele está se mexendo? E aí cada pessoa acabava estabelecendo um quadro de referência individual e dizia: ah, não, sei lá, uns 10 centímetros. Outro podia dizer: ah, sei lá, está se mexendo meio metro, está oscilando meio metro. Outro cara na base de 30 centímetros. Então as pessoas, depois de um tempo, elas chegavam a uma regularidade e viam que organizavam, né, a partir de um quadro individual, quadro de referência individual, a quantidade de movimento. E num segundo momento, o Sherif colocava essas pessoas realizando esses julgamentos, essas avaliações, em voz alta, juntamente com outros indivíduos. O que acontecia então? Cada pessoa tinha uma estimativa de movimento diferente, mas ela ia entrando em contato com estimativas de movimento dos outros que também eram diferentes. E o Sherif observou que ocorre uma espécie de uma negociação tácita, uma negociação não dita, e as pessoas começam aos poucos a convergir num acordo comum de quantidade de movimento, tá? De extensão do movimento. Então o cara, vamos dizer assim, um cara dizia que estava se mexendo 10 centímetros, o outro 1 metro, e o outro 50 centímetros. Daqui a pouco, depois de uma série de julgamentos, conhecendo os julgamentos dos outros, o cara 10 centímetros já começa a ver na base de 20, 25. O cara do meio metro, 50 centímetros lá, começa a direcionar seu julgamento mais para 40, e o outro também vai se aproximando. Então, no decorrer de uma série de julgamentos, as pessoas acabam chegando num acordo que não é negociado explicitamente, mas começam a ver todos mais ou menos na base de, vamos chutar aqui, um deslocamento de uns 30 centímetros. Tá? E mesmo quando elas voltam a fazer os julgamentos individuais, essas pessoas mantêm a norma que foi feita pelo grupo. Tá? Então esse efeito autocinético é perfeito para o Sherif, né? Porque realmente cada indivíduo tem que criar a sua organização cognitiva a respeito da quantidade de movimento ali. É uma ilusão que é identificada na astronomia, né? A questão de observação clássica ali. Às vezes pessoas diferentes calculavam diferentemente a posição dos astros. Isso aí gerava problemas em termos de pilotos, né? Às vezes viam uma luz assim, o cara estava voando uma luz sozinho, o cara via um movimento ali, se atrapalhava, tinha uma série de acidentes. E no caso aqui do Sherif, o que ele observou é isso. Então, a pessoa tem primeiro estrutura o julgamento de maneira individual, depois aos poucos ela converge para um padrão coletivo quando ela conhece outras maneiras de pensar, e depois ela mantém isso até quando volta para o indivíduo. Ou seja, inicialmente o quadro de referência baseia-se no próprio indivíduo, porém, num caso de completa ambiguidade, as pessoas elas não sentem muita confiança na maneira com que elas percebem as coisas quando elas são ambíguas, né? Diferente assim, a cor do céu. A cor do céu é azul, todo mundo já tem isso muito martelado desde criança, então a pessoa pode até confiar nisso. Mas no caso de algo completamente incerto, não. Então, como elas não têm como julgar a confiabilidade da sua avaliação, ela vai se basear prioritariamente
no outro, tá? E assim, mutuamente, né? Porque é uma situação que não tem uma assimetria de liderança. Se tivesse um líder aí, talvez os caras fossem confiar. Não, esse cara conhece. Ou então o cara é o super rei da observação e olho do lince, sei lá. Aí nesse caso poderia ter uma questão de autoridade, mas nesse contexto experimental do sheriff, não. Ninguém conhece ninguém, é uma questão que todos estão em igualdade de opinião, então eles chegam numa espécie de compromisso, um acordo entre eles, e esse acordo acaba se estabelecendo, ganhando uma espécie de vida própria, formando uma norma. Tá? Então não é uma situação sem coerção, mas uma tendência a adotar essas normas comuns. Né? O experimento do sheriff, ele basicamente demonstra a emergência espontânea de normas numa situação ambígua. Tem algumas críticas, claro, né? Passa um pouco aquela imagem de sujeito passivo ao outro, um sujeito que está predisposto ou está disposto a assumir o ponto de vista de uma maioria, então tem uma questão ali do sonambulismo que permanece viva, e ao mesmo tempo também o pessoal critica isso aí, que até que ponto não se deve ao estímulo, uma tarefa extremamente cansativa, mas é um estudo clássico bastante interessante que demonstra pelo menos uma instância de formação de normas espontânea, digamos assim, a partir de avaliações individuais de pessoas em conjunto, buscando adotar uma convenção social. Então, nessa primeira parte da aula ficamos por aqui e continuamos a seguir com os estudos clássicos, que são os mais famosos, na parte 2, os mais famosos da influência social. Então, até a próxima parte.